Olá, pessoal! O nosso tema da aula de hoje é vencimento de opções. Qual o dia que vence, horário de negociações e alguns pequenos macetes que eu vou passar durante a própria apresentação da B3. Ela não coloca alguns detalhes, qual eu vou passar para vocês. E com isso eu vou utilizar a própria apresentação da Bolsa Brasileira. O que seria o exercício automático de opções? O que seria a conceituação, a funcionalidade? Nós vamos ver isso tudo agora. Bom, o contexto. Nós temos os objetivos, que é a mitigação do risco operacional, evitando que opções dentro do dinheiro não sejam exercidas para algum problema que possa ocorrer no processo. Antigamente, você tinha que pedir para exercer. Se você não pedisse, se você não mandasse a ordem para sua corretora, pela mesa ou pelo seu assessor de investimento, ela não era executada e não era exercida. Então você acabava ficando num prejuízo numa opção que daria lucro. A questão da escalabilidade de negociação de opções, pela redução do controle operacional que é exigido hoje no processo de exercício manual. Agora vai ser de forma automática e a própria B3 vai fazer esse exercício. Bom, as principais bolsas do mundo já possuem o exercício automático para as opções de ações. Aqui nós temos algumas delas nessa parte aqui de baixo, das principais bolsas pelo mundo. Bom, continuando a nossa apresentação, o vencimento das opções vão sempre ocorrer na terceira sexta-feira do mês. O casamento de data de vencimento convence com o mercado internacional. Como era antes? Antes era na terceira segunda-feira do mês e nesse dia, por exemplo, você não poderia negociar. Agora, com o novo tipo de vencimento, na terceira sexta-feira do mês, você pode negociar. Agora, qual seria o valor de referência, por exemplo, para poder exercer ou não as opções? O valor do fechamento, do leilão de fechamento, na terceira sexta-feira do mês. Tem a questão da decisão de contrário exercício, com o mercado fechado, que geraria uma maior tranquilidade. Depois que você tivesse o call de fechamento, você já tem o preço a qual vai ser de referência para todas as opções, seja ela call ou seja ela put. Ela tem a negociação no dia do vencimento, ou seja, na terceira sexta-feira do mês você pode negociar essa opção e ainda tem um túnel para o contrário exercício, ou seja, eu não quero executar. Nós vamos falar um pouco mais à frente no nosso vídeo. Então, as definições de contrário exercise, funcionalidades que permitem ao participante não exercer uma opção ITM, ou seja, uma opção in the money, dentro do dinheiro. Ela está dentro do dinheiro, eu não quero exercer ela. Anderson, isso pode acontecer? Claro que pode. Às vezes o custo para o exercício ele é muito maior do que o lucro. Então, às vezes uma opção vai estar 1, 2 centavos dentro do dinheiro. Por exemplo, a Strike 31. O papel fechou a 31,02. Você tem 2 centavos de lucro. Será que compensa exercer? O custo do exercício é 0,5% sobre o valor da operação, ou seja, do volume financeiro da opção. Então, por exemplo, se você tem 1.000 opções com Strike 31, você vai pagar R$31.000 e o valor é em cima dos 31.000. Ele tem uma conta fixa de 0,5% mais uma taxa fixa cobrada pela corretora para esse exercício. Então, muitas vezes, acaba não compensando. Por exemplo, eu posso não exercer uma opção ATM, ou seja, que ela está no dinheiro, esses casos de 2 centavos, 3 centavos, 1 centavo. Eu posso exercer uma opção que está fora do dinheiro ATM, caso eu queira ou não quero exercer de forma nenhuma. Então, ou seja, eu consigo dar essa ordem, que antes, na verdade, eu tinha que mandar exercer. E era junto do pregão, era bem mais complicado fazer o exercício. Você tinha que lembrar de mandar essa ordem, e muitas vezes, acabava esquecendo e levando um prejuízo. A gente falou aqui da questão das datas de vencimento, comentou isso na versão anterior, no slide anterior, e agora nós vamos aí para os próximos slides, falando dos objetivos, das mitigações, falando aí das premissas, na verdade, do casamento internacional, falando da possibilidade de negociar no dia do vencimento, as características atuais, ou seja, essa daqui a gente vai desconsiderar, essa apresentação foi antes da mudança, e nós vamos nos preocupar com as novas características.
A data de vencimento passou a ser toda a terceira sexta-feira do mês de vencimento. Caso não haja sessão, ou seja, caso seja um feriado, ela vai acontecer no dia anterior. Então, por exemplo, há um feriado na sexta-feira. Então, se o feriado for na sexta, o vencimento vai ser na quinta anterior. Então, a gente pega a terceira sexta-feira do mês, se for feriado, considerado no calendário da Bolsa feriado nacional, pois os feriados locais do estado de São Paulo e do município de São Paulo, a Bolsa Brasileira vai funcionar normalmente, e nesse caso vai ser no dia anterior. Então, o feriado foi na sexta, vai ser na quinta. Ah, Anderson, foi quinta e sexta, vai ser na quarta-feira, sempre no dia anterior, no último dia, no dia útil, no caso da sexta-feira, ou no dia útil anterior ao vencimento, no caso do terceiro sexta-feira do mês, caso de feriado, no dia útil sempre anterior. E esse vai ser o último dia também para negociar suas opções. Você pode sim negociar nesse dia e vai ser aí realizado o exercício de forma automática pela própria B3. O contrário exercício é para você virar para a B3 e falar assim: B3, eu não tenho intenção de executar a minha opção, eu não quero exercer o meu direito, ou seja, só quem tem o direito de exercer é quem está comprado numa call ou comprado numa put. Se você está vendido, você tem a obrigação, você tem o dever. Se você está comprado, você tem o direito de exercer ou não exercer aquele contrato. Então, vindo aí para o próximo slide, nós temos aqui os modelos de funcionamento, o horário de funcionamento da própria B3, que se dará o quê? A gente tem aqui a negociação até às 3 horas da tarde, então, ou seja, abre às 10 da manhã e vai às 3 horas da tarde. Nesse patamar, nesse horário, eu posso exercer de forma manual. O que eu quero dizer com isso? Eu posso ligar para minha corretora, eu posso falar com o meu AI, que é o meu assessor de investimento, eu posso mandar um e-mail para a corretora e pedir para exercer de forma manual e não exercer de forma automática pela B3. Posso, e é aqui que vai a dica. Se você está lançado, ou seja, se você está vendido numa call e numa put, muito cuidado no dia do vencimento, você recomprar ela e zerar a sua operação. Porque muitas vezes, se você foi exercido de forma manual, você vai acabar ficando comprado na opção e ainda vai ser exercido na sua ação a qual você fez o lançamento. Então, às 3 horas da tarde é quando você vai ter a certeza que você foi ou não exercido de forma manual, e nesse caso você pode zerar a sua opção de 3 da tarde até as 4 da tarde com uma forma mais tranquila. Se você está comprado, você tem o direito de exercer, ou leva de forma automática, ou você pode exercer de forma manual e já encarteirar essas ações, ou de forma comprada ou de forma vendida. Se for uma call, você comprará a ação. Se for uma put, você estará vendido naquela ação. Então, ou seja, até as 4 da tarde é o horário limite de negociação e de um exercício manual às 15 horas. Então, recapitulando, de 3 às 4 da tarde é quando você tem a certeza de quando você está lançado, vendido numa call ou vendido numa put, que você não foi executado, ou seja, você não foi exercido. Bom, lembrando que o pregão ele tem 2 horários de funcionamento durante o ano, às 17 horas e às 18 horas. O vencimento de opção permanece o horário de 16 horas de negociação. Então, ou seja, independente do pregão terminar às 5 ou terminar às 18, o leilão de fechamento, o horário de negociação da opção termina e se encerra no dia do vencimento, você podendo negociar às 16 horas. Fechou, acabou o leilão de fechamento, você tem um horário de 15 minutos após o leilão de fechamento para mandar a sua ordem de contrário exercício, ou seja, eu não quero exercer aquela opção, então eu tenho esse direito de mandar logo depois do leilão de fechamento. Mas Anderson, por que leilão de fechamento? Porque é o horário do preço de referência, a qual vai ser utilizado pela B3 para exercer ou não as opções. Anderson, eu posso ser exercido? Pode. Como é que eu faço no caso se eu estou lançado, por exemplo, numa put? Ou seja, eu vou ser obrigado a comprar aquela ação, mas eu não quero ficar. Eu compro e vendo e assumo prejuízo. Você tem o aftermarket, ou seja, de 7 da noite
às 7h30 para negociar essas ações que tem opção na bolsa. Então essas ações são negociadas de 7 às 7h30 da noite. Bom, Anderson, você tem alguma dica? Tenho. Se você sabe que você vai ser exercido ou você vai exercer, você faz o fechamento da sua operação no leilão de fechamento. Mas, Anderson, por que fazer isso e não fazer no after? O after tem um problema de diminuir a liquidez. Eu mesmo já fui executado, eu já fui exercido e precisei fechar a minha operação. Eu não queria carregar a minha operação. E utilizei o leilão de fechamento, depois fui para o aftermarket e exerci no aftermarket. A liquidez para o ativo que eu estava era muito baixa e com isso eu tomei um prejuízo de 20 centavos. Se eu tivesse feito a ordem, por exemplo, no leilão de fechamento, eu estaria tranquilo. Então, por exemplo, eu estava lançado numa put, eu tinha o direito, eu tinha a obrigação, de comprar o papel a R$30. O papel fechou, por exemplo, a 28. Eu sou obrigado a pagar 30 e a pessoa que comprou a put, ela ganhou os R$2. O que acontece? Eu vou lá e mando uma ordem de venda, por exemplo, no leilão de fechamento, às 17 horas ou às 18. Quando eu for exercido, nesse caso, eu já vou estar praticamente o quê? Comprando a ação por 30, vendi a 28, tive o prejuízo de R$2 e vou casar a operação. Poderia fazer no aftermarket de 19 às 19h30? Sim, poderia. Porém, eu teria que executar no valor ao qual tivesse a ordem contrária para vender. E não, muitas vezes não tem liquidez e pode movimentar 15 a 20 centavos, dependendo do seu tamanho e dependendo do ativo. Então fica aí a minha dica nesse sentido. Você está lançado na put, verifique às 3 horas da tarde se você foi exercido de forma manual. Então de 3 às 4 você consegue negociar a sua opção. Anderson, eu quero fazer a rolagem da minha opção. Sempre faça no dia anterior ao vencimento. É mais tranquilo de você fazer. Você não corre esse risco, por exemplo, se você está vendido, de saber ou não se você foi exercido. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque esse exercício manual vai até às 15 da tarde. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com esse sentido. E o fluxo do contrário exercício, ou seja, antes de ocorrer o exercício automático, eu posso mandar essa ordem para cancelar esse exercício automático. Por exemplo, eu posso não exercer uma posição in the money, ou seja, uma opção que está dentro do dinheiro. Por exemplo, o strike é R$25 e o meu ativo está valendo 30. Eu tenho R$5 de valor intrínseco, eu tenho uma opção dentro do dinheiro e eu não quero exercer. Eu posso também exercer uma opção que está 4, 5 centavos no dinheiro, que é uma opção ATM, ou seja, no dinheiro. Uma opção, às vezes, que está fora do dinheiro, 20, 30, 40 centavos, também posso exercer. Não compensa devido, talvez, ao prejuízo, mas raros os casos, pode acontecer de ser vantajoso. E todas as possibilidades acima só terão validade no dia. Então, ou seja, você só consegue mandar essa ordem no dia do vencimento. Fora isso, você não consegue fazer. Espero ter esclarecido. Qualquer dúvida, fiquem à vontade em mandar nos grupos, à vontade em comentar na plataforma. E fica aqui o meu forte abraço e até o próximo vídeo.